Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Luciana. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Rocha. Buenas. Bom dia. Olha aqui, Prevent Senior. Rocha, você aí você tá muito ativo aí na gente falando da Prevent Senior, né? Eu tô porque é o seguinte, é uma oportunidade, talvez, que o Congresso tem de rever algumas coisas nesse segmento da medicina suplementar. E de modo geral, há uma incompreensão nessa área que começou lá atrás, começou na Constituinte, quando se debateu esses temas da saúde na Constituinte. Havia um segmento mais à esquerda que queria que a saúde no Brasil fosse completamente pública, fosse proibido ter qualquer tipo de atividade privada na área da saúde. E, do outro lado, o pessoal que vivia da medicina no Brasil defendendo a tese de que a medicina tinha que ser privada, como é nos Estados Unidos e tal. E o Constituinte acabou elaborando um modelo interessante, que é um modelo misto, né? Ele tem um plano de saúde público, né, que é o SUS, que é um plano de saúde, onde há participação da iniciativa privada, porque o SUS sozinho não teria a quantidade de hospitais e de serviços necessários para atender toda a demanda que tem no país, nesse guarda-chuva do universal e gratuito. Então, o SUS credencia largamente serviços privados para atender o cidadão que recorre ao SUS, e permitiu, através do artigo 199 da Constituição, que a iniciativa privada pudesse atuar na área da saúde fora do âmbito do SUS, né, que é o caso dos hospitais privados que não têm credenciamento com o SUS, nenhum, tem muitos hospitais no Brasil que não têm credenciamento com o SUS, e também a saúde suplementar, que é um plano de saúde privado que o cidadão que tem condição, que quer vai e contrata, mas não perde o direito de continuar usando o SUS, né? Então, até o limite do contrato, ele vai ser atendido pelo plano, e depois disso, que não tem mais o limite do contrato, ele pode recorrer ao SUS. A questão é que esse preconceito, essa disputa que teve na Constituinte, ela perdura até hoje, certo? O setor privado olhando para o SUS com puta de um preconceito, e o setor público, os agentes da saúde pública, olhando para o setor privado com preconceito. Então, é mais ou menos assim. No caso da Previdência, os caras falam, não, esses caras estão ganhando dinheiro, esses empresários estão ficando milionários, explorando a saúde e tal. Isso é verdadeiro, porque se a empresa for eficiente, o dono dela, obviamente, vai se dar bem, né? Mas é uma atividade econômica permitida pela Constituição. Agora, é importante entender o que é um plano de saúde. Essa é a confusão que se faz. O plano de saúde é um processo de mutualismo, onde as pessoas vão pagando prestações mensais, e aquilo vai formando um conjunto, uma massa de recursos que pertence aos consumidores. E a empresa, a operadora, qual é o papel dela? Ela faz a gestão desses recursos. Esses recursos vão servir para financiar as estruturas que vão ser credenciadas pela operadora para atender aquela massa de consumidores que está ali todo mês contribuindo, né, para, se um dia tiver um problema de saúde, ser assistido nos termos do contrato. Então, aquele dinheiro que está ali não é do empresário. Quer dizer, o empresário não pode pegar aquele dinheiro e comprar um avião, comprar uma fazenda, fazer o que ele quiser com aquele dinheiro. Aquele dinheiro ele é contingenciado em aplicações financeiras, em investimentos, né, e fiscalizado por auditoria externa e pela Agência Nacional. Então, periodicamente, a operadora é obrigada a apresentar as contas dela à auditoria externa e à Agência Nacional, e aquilo é publicado, né? De modo que, se tiver um equilíbrio financeiro, alguma coisa irregular ali, a Agência Nacional pode intervir no plano, afastar os dirigentes e colocar ordem na casa. Já aconteceu inúmeras vezes, entendeu? Então, Rocha, só te perguntar uma coisa, antes de entrar na Prevent Senior,
fazer uma pergunta provocativa em relação ao SUS, né? A gente fala que a gente tem o melhor serviço de saúde público, universal, etc. Agora, todo mundo que tem dinheiro corre para os planos pagos, né? Então é o seguinte, toda a classe média paga uma fortuna do plano, você tem o SUS e faz o SUS. Não é uma contradição você ter um sistema universal e quem tem dinheiro paga por fora para ter um plano melhor? Eu vou dizer uma coisa para você. O Brasil tem um problema, né? O Gessé Souza fala muito disso. O DNA do Brasil do brasileiro é um troço estragado, tá? Tudo no Brasil vira status. Carro é status, ter plano de saúde é status, botar o filho em escola privada é status, né? E aí cria-se uma lógica de que o público é ruim, o público é incompetente, o público é corrupto e o privado é virtuoso, né? E estamos vendo agora aí que não é bem assim. A Prevent Senior, aliás, antes da Prevent Senior, a Unimed de São Paulo quebrou, faliu. E as pessoas ficaram a ver navios, né? Então, essas bobagens que as pessoas falam. Então, o SUS é o seguinte, ele funciona, ele não é o melhor do mundo, mas ele é muito bom. Em algumas situações, ele funciona extraordinariamente bem. Em outras, ele deixa a desejar. E as pessoas costumam julgar o SUS sempre pelo que ele deixa a desejar, não pelo que ele faz de bom. Eu costumo dizer o seguinte, nesse momento aqui que nós estamos conversando, vocês por acaso têm ideia de quantos milhares e milhares de procedimentos o SUS está fazendo no Brasil inteiro? Que vai desde uma consulta num posto de saúde até uma cirurgia de altíssima complexidade, de crânio, do coração, do pulmão, transplante, o diabo. Certo? Nesse momento, o SUS está trabalhando no Brasil inteiro, fazendo coisas maravilhosas. Mas você está falando que quem tem plano de saúde é porque tem DNA de elite, de quem quer privilégio. Quem tem plano de saúde tem no seu DNA essa tradição escravista, exclusivista do Brasil. Não, porque o brasileiro gosta de ser atendido em backstage. Não, tem uma coisa que eu queria falar. Queria fazer um backstage de vacina, queria fazer um clubinho da vacina privada. É uma imoralidade, entendeu? Eu queria colocar um componente a mais, meio sempre fazendo esse meio termo, né? Eu acho o seguinte, eu acho que o SUS tem... Só fazer essa intervenção para depois até você voltar e concluir o seu raciocínio. Mas, assim, eu acho que o SUS tem uma capacidade de atendimento que as pessoas, depois que experimentam, elas ficam satisfeitas. Eu acho que tem uma satisfação grande. O grande problema do SUS é a porta de entrada. Né? É a demora para você conseguir a consulta, a demora para você conseguir o exame, a demora para você conseguir a cirurgia, ou seja, o problema é a porta de entrada. Depois que você entra, você é atendido muito melhor, e inclusive assim, muito melhor que muito sistema privado, que costuma fazer conta de remédio, costuma fazer conta de equipamentos, que às vezes o SUS não faz. Né? Aí eu estou falando de média e alta complexidade, que aí o jogo fica diferente. Eu acho que muita gente paga o plano de saúde, inclusive pessoas que não têm recursos para pagar, mas fazem questão de pagar, uns por causa do status, concordo com você, mas outros para ter a segurança da entrada quando precisar. Entende? Porque, assim, pelo menos eu tenho uma segurança. Eu não sei se vai ser melhor do que o SUS, mas pelo menos eu sei que eu vou ser atendido e não vou ficar na fila de espera. Então, eu concordo super. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga que veio cedo aqui para a gente resolver algumas coisas de viagem, e ela me disse, olha, ela acabou de chegar de São Paulo, e a mãe dela teve, por causa do Covid, AVC, e foi com todo o tratamento público, todo do SUS, e a mãe dela, que tem 85 anos, voltou, está totalmente hábil, depois de muita fisioterapia, depois de muito cuidado pequeno, atencioso do SUS, inclusive remédios caros que estão sendo tirados na farmácia do Estado. Então, assim, que o SUS funciona e que presta um exímio trabalho, não tem a menor dúvida. Só que eu acho que tem uma preocupação com a porta de entrada. Eu acho que isso a gente não deve desconsiderar também.
Assim, você está falando... Ô, Rocha, deixa eu interromper você, posso? Pode, lógico. Não, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é mais ampla, tá? Uma coisa sociológica mais ampla, né? Toda sociedade, quando as pessoas enriquecem, né? Pessoa que eu estou pensando até no nível individual, né? E elas passam a ter uma renda disponível, elas passam a buscar pagar privadamente determinados serviços que ela até ali consumiam serviço público, tá? Eu vou compartilhar aqui, teve um artigo que eu vou captando algumas coisas, né, dessas tendências. Do ponto de vista econômico, o mundo caminha para a direita, nesse sentido. Tá? O que eu chamo do mundo caminhar para a direita do ponto de vista econômico? Como as sociedades vão se enriquecendo cada vez mais, isso significa os indivíduos se enriquecendo, pode ter aumento de desigualdade, mas não importa, mas mesmo o cara que está lá embaixo, ele passa a ter mais recursos. Tá? Isso cria um incentivo para a oferta privada de educação, oferta privada de saúde, porque você cria um mercado para isso. Né? Eu vi esse artigo aqui, isso aqui foi no ano passado, eu resolvi ler isso aqui, você vai gostar, é bem interessante. Bom, está em inglês isso aqui, isso é um artigo comemorativo do assassinato, da morte do Olof Palme, né? Estava ali o último social-democrata. Pode ver, o artigo é do dia 28/2/2020. Ele foi ao cinema, o teatro, sei lá, em Estocolmo, né? Às 11 horas da noite, estava voltando com a esposa. Naquela época, imagina, 1986, não tinha câmeras, não tinha nada. Estava voltando com a esposa numa esquina, andando a pé. Imagina, o primeiro-ministro, ele era primeiro-ministro. De mão dada, foi lá e alguém assassinou ele. E nunca acharam assassino. Nunca acharam, não tem câmera, não tem nada. Tem testemunhas, 11 horas da noite, voltando para casa a pé. De um cinema, de uma peça, sei lá o quê. Né? Nesse artigo, em algum momento, você vai descendo o artigo, ele comenta dessa coisa da social-democracia, né? Tem aqui, eu acho que é por aqui, assim, eu marquei o Schools aqui, ó. Ele vai dizer aqui que na época de Olof Palme, todo o sistema escolar sueco era todo ele público. E aqui nesse artigo está dizendo hoje 20% das crianças que estão em escola estão no setor privado. Quer dizer, não havia setor privado na Suécia, na época do Olof Palme, e já há hoje, e ele pega uma fatia importante, pega uma fatia de 20% das crianças matriculadas. E talvez aumente, quer dizer, né, se esse meu raciocínio estiver correto, se essa minha hipótese estiver correta, na medida em que a sociedade vai enriquecendo, mais gente vai tendo dinheiro disponível, mais gente vai querendo dispor daquilo do serviço privado e não do público. Né? Eu não sei se o motivo é exatamente status, né? Talvez o motivo seja uma eficiência maior, né, que acontece de prestação de contas, você reclama da escola, te dão resposta mais rápida, ao passo que o público é tudo mais lento, tudo mais complicado. A gente sabe que, de um modo geral, funciona assim. Eu acho o seguinte, tem... assim, um troço... Opinião minha, né? Não fiz nenhum estudo, nenhuma pesquisa para dizer disso. Até você fala das pessoas irem para a direita, eu acho que é o seguinte, não é ir para a direita, é a pessoa buscar a exclusividade, certo? O dinheiro compra exclusividade. Então, se o cara vai num show, se ele puder pagar um camarote, por que ele vai ficar no meio do povo? Certo? Então, a tendência das pessoas é quando elas vão adquirindo uma condição melhor, ela tentando se separar, se distinguir, buscar privilégio. Né? E isso se aplica, Eustáquio, à classe média baixa, inclusive. Né? E aí o nosso deputado aqui do Paraná, que hoje é líder do governo, Ricardo Barros, quando foi ministro da Saúde do governo Temer, um dia ele soltou um negócio que eu caí da cadeira. Falou assim, não, precisamos arrumar um plano de saúde baratinho. Eu falei, mas, rapaz, isso aí é o fim da picada, porque o plano de saúde baratinho é o SUS. Nós já temos, entendeu? Assim, é querer vender plano de saúde para quem não pode ter. Tá? Se o plano de saúde foi uma coisa concebida para quem pode pagar. Certo? E aí, o Alberto fala com propriedade que você vai esgarçando o negócio para criar espaço para ter mercado. Né? E aí aconteceu o quê? Nos planos de saúde. Num primeiro momento, quando surgiram os planos de saúde, o plano de saúde não queria ser dono de hospital.
Tá? Na sequência, eles entenderam que era necessário ter o hospital. Todo plano de saúde precisa ter um hospital. Por quê? Por causa da porta de entrada, Luciano. Tá? Assim, quantas vezes a gente ouviu falar de fraude no SUS? Fraude, assim, era uma loucura. Todo dia tinha um escândalo de fraude no SUS no Brasil. Por quê? Porque não tinha porta de entrada. As pessoas iam direto para o hospital, e os hospitais, todo mundo aí tem interesse econômico, hein? Não vamos brincar com essa coisa de achar que os donos da Prevent são os únicos vilões da história. Médico é vilão, hospital é vilão, vendedor de insumo é vilão, de prótese, órtese, o diabo. Todo mundo tem interesse econômico nesse negócio. E os médicos também têm interesse econômico, de ganhar melhor, né, pelos procedimentos que eles fazem. Todo mundo tem interesse econômico. O único desorganizado que tem aí é o consumidor do plano de saúde, que não tem sindicato, não tem associação, não tem nada que o represente. É uma coisa impressionante. E são 70 milhões de pessoas no Brasil hoje. Né? 70 milhões. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, plano de saúde no Brasil virou isso aí, status. Então é o seguinte, pessoa que não pode ter plano de saúde, compra o plano de saúde. Certo? O trabalhador tem plano de saúde. Por quê? Porque popularizaram esse negócio, que é uma coisa que deveria ter um comedimento, né? Então, os planos saem vendendo plano de saúde para quem não pode comprar, para quem não pode ter. Certo? E o resultado disso vai ser desastre. Aí entra um ingrediente nefasto, que é o seguinte, a Agência Nacional de Saúde foi constituída uma cópia que a gente costuma fazer das coisas que se fazem lá fora, trouxe uma regulação, né? E aí, quem é que nomeia os caras, os conselheiros para esses troços? Né? Quem é que nomeia? Tá? Aí junta o interesse do Estado, que é quem nomeia os conselheiros, com os interesses do poder econômico da área, do setor, que é quem nomeia os conselheiros, junta essas duas coisas e começa a ter o seguinte jogo, certo? Criar um troço chamado rol de procedimento obrigatório do SUS, dos planos de saúde. Tá? Então, o procedimento é obrigado a cobrir aquilo que a ANS coloca no seu rol. Só que ela, de vez em quando, ela vai... Quantas vezes vocês não têm a portaria aumentando o rol? Certo? E, invariavelmente, o aumento do rol, o Eustáquio vai entender, não vem com a possibilidade do plano de saúde aumentar o valor da mensalidade. Né? Porque se você aumenta a quantidade de serviço que o plano tem que executar, obviamente vai ter mais custo. Então tem que ter, mas a agência não faz isso. Agora mesmo a agência editou uma portaria mandando os planos devolver dinheiro. Porque assim, durante a pandemia os planos supostamente tiveram menos custo. Né? Isso é um absurdo. É uma intervenção, nunca vi isso, você devolver dinheiro. Você pode compensar para o futuro, mas você pegar do teu caixa da noite para o dia e ter que tirar não sei quanto, 800, 1 milhão, 10 milhões para devolver. Então é o seguinte, o que acontece? Isso aí é tudo uma conspiração, na minha opinião, para operar a concentração no setor, porque para o Estado é melhor ter poucos planos de saúde do que o Estado não, para a agência, do que um monte de plano de saúde que ele tem que ficar fiscalizando. Né? Então, está acontecendo um fenômeno da concentração. Os tubarões vão comendo os peixinhos. Né? E a Agência Nacional, com essa coisa de aumentar o rol de cobertura obrigatória, os grandes aguentam bem isso, mas os pequenos não aguentam. Então, o que acontece? O sujeito acaba tendo que se submeter à concentração e aí vai vendendo a carteira e tal. E é o que está acontecendo no Brasil. Nós vamos ter aí meia dúzia de planos de saúde. E aí tem um troço terrível, que é o tal da porta de entrada. A pretexto de controlar a porta de entrada, como o SUS controla, você não pode entrar no SUS se você não for num posto de saúde ou não for numa UPA, numa unidade. Você tem que passar primeiro na unidade própria do SUS e dali você vai a não ser que seja uma emergência e tal. Mas mesmo assim você entra pelo SAMU. Né? O plano vai e constitui um hospital na cidade para onde ele vai fazer a triagem das pessoas que entram no serviço dele. Entendeu? Então, ele controla. O cara entra lá na clínica dele, no hospital, e daqui vai para o hospital tal, vai para o hospital tal, então ele controla, é a porta de entrada. Só que os planos de saúde entenderam que é melhor ter todos os hospitais da cidade. Tá? Então, eles não têm só uma porta de entrada, eles começaram a ter uma rede própria. Né? E aí acontece isso.
do sujeito ir lá e dizer para o médico, não, você não vai fazer isso, você vai fazer o que eu estou te mandando, você vai ter que botar o kit Covid aí, certo? Porque ele é o dono do hospital, né? Então ele manda no médico, certo? Então isso é um problema. Em algum momento alguém vai ter que dizer, vamos parar, plano de saúde não pode ter hospital, pode ter uma porta de entrada, mas ter uma rede de hospital não pode, tá? Porque é incompatível. O plano de saúde não foi concebido para prestar assistência médica diretamente. Ele faz uma gestão, faz uma carteira, e esse é o trabalho dele, é o objeto social de qualquer operadora de plano de saúde, não é tirar a pressão, fazer cirurgia, não é receber o dinheiro, fazer a gestão do dinheiro e pagar a assistência, né, aos seus associados em nome deles, né, porque o dinheiro não é do plano, o dinheiro é dos associados. Então, essa história, eu acho que é um momento bom, se o Congresso tiver tirocínio, discernimento, de dar uma melhorada no segmento. Eu acho que é uma oportunidade boa. E acabar com esse preconceito de achar que não pode ter a iniciativa privada atuando na área da saúde. Pode. Agora, quem tem que ter acesso a isso são as pessoas que podem pagar. Você não pode ficar atraindo, seduzindo o trabalhador que não pode pagar a entrar em plano de saúde. Rocha, acha que o Congresso tem algum discernimento? O Congresso acabou de derrubar o veto às federações partidárias. Eu estou falando isso para te provocar mesmo, porque eu sei que você defende as federações partidárias. Um verdadeiro absurdo, federação partidária, uma vergonha, não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe nenhum país do mundo que tenha uma lei que diga que 2 partidos deverão se unir em todas as instâncias por 4 anos. A invencionice brasileira para salvar fulano, ciclano, interesses provincianos e feudais desse ou daquele político. Aqui, jabuticaba só tem no Brasil. Mas nós não vamos erradicar a jabuticaba porque ela é só brasileira, entendeu? Mas ela acabou de estar aqui, porra. Agora você não precisa inventar outras, entendeu? Eu matar os pés de jabuticaba só porque é só brasileiro, pô. Deixa eu só... O Brasil te ajuda aqui. Deixa eu só falar uma coisa que eu não quis interromper o Rocha, só para ilustrar uma coisa que o Rocha falou, e depois a gente vai, então, nessa provocação do Alberto aí. O Rocha, essa questão do 3 ou 4 pontos que você falou aí, eu queria ilustrar com um caso. Quando foi, mais ou menos, em meados de 2000, eu fiz uma pesquisa com o pessoal da Fiocruz, isso gerou publicação de vários artigos, então, assim, é público, está aí para ser lido nos artigos, na revista Saúde, Ciência e Saúde, a revista da Fiocruz. Que havia a Fiocruz estava fazendo uma pesquisa, né, a pedido da ANS, para saber como que era a satisfação com os beneficiários dos planos de saúde dos hospitais filantrópicos. Né? Então, foi feito um grande mapeamento de tudo, desde a gerência até da opinião pública e tudo mais, e esse tipo de fraude já havia daquela época. Não era intuito da pesquisa investigar esse tipo de fraude, mas acabou saindo e a gente tomando conhecimento e levando para a ANS espontaneamente. Então, assim, 2 ou 3 pontos que você falou que ficaram evidenciados nessa pesquisa há 10, 15 anos atrás. Primeiro, a questão de que as pessoas mais pobres que pagam um plano de saúde baratinho. Então, por exemplo, aonde que a gente conseguiu identificar maior satisfação foi entre aqueles que pagavam barato, o plano de saúde barato, que era um cartão, né? Então, era um cartão que você pagava alguma coisa em torno de 100, 200 reais no máximo por mês, seria equivalente a isso. Muito bem, até quando você vai ter, a partir deste valor, um plano de saúde que seja capaz de dar satisfação para um beneficiário? Qual que era a lógica? Aí como eram beneficiários dos planos de saúde dos hospitais, eles tinham também a gerência dos hospitais. Então, qual que era a lógica? A lógica era conhecer a mocinha da administração. Aí entra a cultura brasileira, que a gente fala aqui, da questão da proximidade, do não apego às regras, do não apego à lei e tudo mais. Então, eu conheci a moça, como você falou, eles gerenciavam a porta de entrada. O que acontecia era que o cartão favorecia o furar fila. Então, colocava aquela pessoa na frente dos outros que não pagavam os 200 reais. Por isso que ela ficava satisfeita.
né? E aí, quando essa pessoa era atendida no prontuário, também a conta ia para o SUS, a conta não ia para o coisa. Então, era possível fazer barato, porque na hora de colocar o atendimento, você colocava o preço do atendimento para o SUS, né? Então, olha, esse caso meio ilustra uns 3 pontos aí que você falou, a questão do plano de saúde barato, né? A questão do controle de ter o hospital, do plano ser do hospital, e a questão de fraudes que acontecem e muito. Então, as pessoas pagavam para Então, vai ter o SUS, ok, mas eu pago a hotelaria. Na hora da hotelaria, colocavam na enfermaria. Não era nem o quarto privado. Então, assim, o beneficiário, na verdade, do plano de saúde, também passa muita coisa com essa situação meio caótica, não bem fiscalizada. Que aí volta, por fim, o último ponto que você falou. Tem uma coisa agora, não sei se vocês já viram isso, onde vocês moram, mas surgem uns planos de saúde, é um negócio assim, eu fico vendo e rindo, porque não pode ser sério, né? Que paga só consulta. Você põe um plano de saúde para pagar consulta, vai no posto do SUS, o médico está lá de graça, te atende na hora, né? De boa qualidade. Hoje em dia tem um controle bom, porque médico é uma praga que não gosta de cumprir jornada, certo? O sujeito assina um contrato com a prefeitura para fazer 40 horas e ele quer fazer 5, e ele quer atender, ele tem que ficar 4 horas, das 8 ao meio-dia, no posto da prefeitura, ele vai lá e quer ficar 1 hora e atender todo mundo, 5 minutos cada um. Isso aí é um problema no Brasil. É um problema. E os médicos cubanos vieram e acabaram, porque o médico cubano fica lá às 4 horas e atende todo mundo devagar. Rocha, dura 15, 20 minutos. Deixa eu ser feminista e impedir você de falar e obrigar você a mudar de assunto, porque se eu fizesse isso com a Luciana era machismo, mas com você é feminismo. Deixa eu ser feminista. Mas só para concluir, o negócio da Prevent Senior, eu quero dizer o seguinte, o negócio da Prevent Senior, o Conselho Federal de Medicina tem responsabilidade, tá? A Anvisa tem responsabilidade. Mas, Rocha, esse assunto, já estamos muito tempo nesse assunto, vamos mudar vamos falar do PCdoB. A ANS tem responsabilidade e já deviam ter intervido no plano para colocar ordem na casa. Não sei por que não fazem isso. Não. Olha aqui, não vou falar do PCdoB, não, é muita provocação. O PCdoB é o seguinte, tem Roberto, você perdeu. Você é o seguinte, você é um derrotado. Tem 9 deputados. E fica fazendo mimimi aí. Esquece esse negócio de federação partidária, você já perdeu. Rocha, o PCdoB tem 9 deputados. Tem um carro, tem uma van, que tá na rua, e tem um monte de van dessas, carrinho, que o pessoal deixa, que cabem 8 pessoas dentro do carro. Então, cabe o PCdoB dentro do carro e deixa um a pé, deixa lá, sei lá. E você perdeu. Olha o deputado lá e deixa a pé. Você perdeu com uma bancada de 9. Um carro. Olha aqui, não, eu queria provocar o Eustáquio. O Eustáquio está muito tempo calado e disse que a bateria do celular, do computador dele vai acabar, não consegue carregar lá, etc. Pode ser que ele saia aqui. Eustáquio, é o seguinte, eu vou colocar aqui um dado aqui, porque você ficou toda a pandemia falando mal do Brasil. Agora é hora de falar bem, Eustáquio. Olha aí, ó. O Brasil está aí, ó. México, Europa, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Brasil. Só pede para o Reino Unido em aplicação de primeira dose, né? Como a AstraZeneca protege bem e como a Pfizer protege bem, ela já protege em um nível muito elevado, e como agora a maior parte das vacinas são AstraZeneca e Pfizer, isso é um indicador bastante positivo, né? O Brasil inclinou a curva e ultrapassou todo mundo em junho, julho, ultrapassou todo mundo na aplicação da primeira dose. Roberto, tem um livro que chama assim, Como mentir com as estatísticas. Você fala isso é um absurdo! É um absurdo você, um demógrafo, falar isso. Isso aí é um soco abaixo da linha da cintura. É um absurdo. Roberto, pega esse mesmo gráfico e pega a segunda dose para você ver o que acontece. O Brasil fica lá atrás. Então, o que acontece? O Brasil acelerou a primeira dose e atrasou a segunda. Por isso que a curva sobe assim. Põe a segunda dose para você ver. Põe a segunda dose. O Eustáquio é seguidor daquela regra. Torture os números que eles contam. Não, eu não. Eustáquio, qual foi a vacina que você tomou, Eustáquio? Qual foi a vacina que você tomou? A vacina.
Ah, não, essa daí Coronavac. Eu tomei a AstraZeneca. A AstraZeneca é o seguinte, vai ler lá na bula da vacina. Primeira dose, 75% de proteção. Segunda dose, 84%. Então, na verdade, a primeira dose é o que interessa. AstraZeneca, Pfizer é a mesma coisa, entendeu? A segunda dose, conforme o nome dessas, no caso dessas duas que eu mencionei, diz, é reforço, é só um reforço. Então, a primeira dose é super... Tanto é que no Brasil caiu muito com essa expansão da primeira dose. Você entendeu? É isso que eu estou querendo trazer aqui. Olha esse gráfico, para mim, é muito revelador. A Argentina tem um presidente de esquerda e pró-ciência. O Brasil tem um presidente de direita e anti-ciência, que fez de tudo para vacinar mais lentamente. Nós ultrapassamos a Argentina. O que esse gráfico está dizendo é o seguinte, dane-se quem ocupa a presidência da República. As instituições empurram numa determinada direção. Elas dobraram o nosso presidente. Né? A gente ele retardou o que ele pôde, mas não consegue. Tem várias. Aí o seguinte, se o Brasil tivesse começado a vacinar antes de dezembro de 2020, olha como é que estava essa curva. Mas ninguém começou antes, né? Você está ali, esse dado, o Rocha, começa em dezembro de 2020. Então, ou então, se você tivesse vacina em quantidade, né, que nos foi oferecida, seria muito melhor. Mas aí o Eustáquio sabe, tem a diferença norte rico, sul pobre. Todo mundo do hemisfério sul pobre demorou a começar a vacinar, porque o norte comprou tudo na frente. Isso daí independeu de presidente. Está aí México, está aí Argentina, independe de presidente. No caso do Brasil, a Pfizer ofereceu vacina para o Brasil, a União de Saúde ofereceu vacina para o Brasil, eles não compraram. Exato. Aí retardou a nossa. Aí pressão no presidente, sociedade, instituições, Senado, CPI. Aí não teve jeito. Foi lá e fez. É isso que o gráfico está mostrando. A dinâmica do gráfico mostra isso. Alberto, eu vou te provocar. Eu vou falar de uma coisa que você não gosta, mas é da Nova Zelândia. Você... Daqui a pouco vem Vietnã e Butão. Aí já era. Não, é a questão seguinte. A Nova Zelândia está esse programa domingo de manhã. Não é possível domingo de manhã ouvir falar da Nova Zelândia, o Eustáquio. Alberto, a questão é o seguinte: a Nova Zelândia, se você puser nesse gráfico aí, ela está lá atrás. Aí o Alberto vai falar assim: as instituições não funcionam na Nova Zelândia porque a vacinação está atrasada, etc. Só que o coeficiente de mortalidade da Nova Zelândia é 5 por 1 milhão. O Brasil é 3 mil por 1 milhão. Então, assim, 600 vezes, no Brasil morre mais 600 vezes mais do que a Nova Zelândia. Então, é o seguinte, você está pegando um indicador para mostrar que nós vacinamos mais, por exemplo, que a Nova Zelândia, mais do que o Vietnã, mais do que o Butão, mas os outros indicadores nós somos todos piores. Então, você está fazendo fake news com esse gráfico aí. Porra, é uma loucura. Eu vou desconectar agora. A minha bateria tá acabando, então eu tenho que provocar de uma vez. E idem para dizer que a sociedade civil está funcionando, né? Porque, assim, ela está funcionando para não deixar ficar pior do que já estava, né? Agora, se a sociedade civil tivéssemos um governo atrelado com a sociedade civil e os dois estivessem caminhando para o mesmo lado, a gente podia servir de exemplo para o mundo, e não exemplo positivo, e não de exemplo negativo. Luciana, como a gente estava em abril deste ano. Mas a sociedade elegeu o Bolsonaro. Sim, elegeu. Mas eu vou te dizer, não foram os que elegeram e tiraram o Brasil do sufoco, não. Elegeu exatamente os que não elegeram, que resistiram e tiraram o Brasil do sufoco. Elegeram e, segundo as pesquisas dessa semana, o Bolsonaro ainda tem 30%. Não, então o gráfico revela a interação das duas coisas. Isso é importante que você tenha dito, Rocha. Você elegeu um cara que é assim, e a presidência tem poder. Então, ponto final. E tem apoio de opinião pública. Por outro lado, tem um outro lado da sociedade que não quer isso. A interação disso resultou o quê? No retardamento do início da vacinação e, de repente, numa aceleração brutal. É isso. Aquela curva revela exatamente a dinâmica política brasileira, né, em torno da vacinação. O exemplo do Eustáquio, que eu digo é um soco abaixo da linha da cintura, porque ele pega lá um país que não vacina, que, deixa todo mundo em casa, não sei o que lá, uma ilha que tem 5 pessoas morando, todo mundo com vaquinha em casa, rural.
Porra, não dá, né, cara? Porra. Não, vamos pegar a China, então. Vamos pegar a China, que tem 1 Você viu a bilhão The e 400. Economist que falou? A The Economist projeta que a China está maquiando o dado em 11.000%. Em 11.000% a maquiagem do dado de morte por Covid. Não é assim, não. O Brasil, a The Economist soltou a matéria fazendo todas essas coisas, porque você sabe, né, Eustáquio, você pega os últimos 10 anos de morte de um país, aquilo varia pouco, e aí vê o excesso foi Covid. Então, a The Economist está fazendo isso com todos os países. Dos países populosos, os 10 mais populosos, o Brasil é o menor subnotificação. O cálculo dela é de 10%. É o país que menos subnotificou morte por Covid. Tá? Isso daí acabou de sair na The Economist. É relevante isso. Lembrando do papel do consórcio da imprensa, né? Exato. A sociedade SUS, né? plural, pujante, com poder dividido, é graças a isso. E o SUS, né, que apesar de toda a parafernália do Bolsonaro e dos seus ministros, o SUS resistiu, ficou na trincheira e os trabalhadores da saúde do SUS fizeram a coisa direito, né? Exato. E isso que as pessoas não olham essas coisas. Eu estou querendo trazer isso para as pessoas olharem. Entendeu? Essa aceleração revela muito sobre o Brasil. O presidente tem poder, elegeu um presidente com esse perfil, ele exerceu o poder, mas ele em algum momento foi dobrado, violentamente dobrado, e ao ser violentamente dobrado, o Brasil ultrapassou todos os outros países na vacinação em primeira dose, vai passar em segunda também. Não, eu confesso, Alberto, que eu não tenho esse otimismo que você tem. Primeiro, é o seguinte, eu acho que essa vacinação, apesar da gente estar bem na fita aí, da primeira dose, na segunda dose nós não estamos bem na fita, tá? Você tem que fazer os dois gráficos, Alberto. Você põe o gráfico da primeira e põe o gráfico da segunda também. Tá, mas você aí... tem que se preparar para o programa. Eu me preparei para esse programa aqui. Você não avisou. Você não se preparou adequadamente. Então... E aí, vem falando essas coisas sem dados, poxa. É um absurdo. Eu tenho dado. Eu só não sabia que você ia mostrar, senão eu tinha mostrado o meu também. Agora, eu acho que é o seguinte, voltando lá no negócio da Prevent Senior, nessas outras coisas todas da CPI, essa questão da vacinação no Brasil é uma vergonha. Nós estamos importando insumo, comprando vacina extremamente cara, não conseguimos produzir a nossa vacina. O pessoal fala assim, a UFMG tem a vacina Y, né? A vacina Y. Cadê a vacina? A outra que tem... Então, assim, estão comprando vacina extremamente cara, não conseguimos produzir a nossa vacina, e nós temos os piores indicadores do mundo. Quando você pega o coeficiente de mortalidade, a gente ganha do Peru, da Bósnia e Herzegovina, da Bulgária, da Hungria e da República Tcheca. Mas os outros países estão subnotificados, Eustáquio. Não. Veja só, mesmo com a China, mesmo com essa subnotificação que você falou aí, a quantidade de mortes é muito menor, o coeficiente de mortalidade é muito menor. Mesmo, pode pegar os dados da Economist, você vai ver. O Brasil tá lá em cima. Então, assim, eu não sinceramente, eu não tenho. Olha aqui, ó, nós até fizemos uma live com ele aqui, ó. Otimismo. O Paulo Lotufo que postou isso, o estudo The Economist. Olha aqui, ó. Não, tá vendo? Brasil, ó, 10% de subnotificação. Primeiro lugar, o menos. Aí depois, seguido Estados Unidos, 30%. Olha a China aqui, 11.000% de subnotificação. Índia, 900% de subnotificação. É uma vergonha. Turquia, 300% de subnotificação. México, 100%. Porra, uma loucura. Loucura completa. Os países, esses países estão operando no escuro. Nós não. Vamos preparar um programa para a gente discutir esse negócio da... Você tem que vir armado, Eustáquio. Você tem que vir armado com a faca nos dentes. Isso. Vim de armadura. Mas não pode ser assim. Eu vim preparado para ouvir o Rocha falar da Prevent Senior, né? Aí o Roberto joga a federação de partido e depois joga a vacinação. Aí não dá, ué. Só golpe baixo. Olha aqui, ainda tem o seguinte...
Eu estou com um problema no meu computador, que eu estou controlando aqui, que a bateria está acabando. Ó, terceira via. Terceira via. A gente tem que falar da terceira via, que tá toda vez, isso vai e volta. A gente falou pouco até hoje nas nossas conversas aqui da terceira via. Eu sou curioso para saber a opinião da Luciana dessa terceira via. Você acha que isso tem possibilidade de acontecer? Acontecer vai, né? De ter potencial eleitoral. O Rocha, a minha percepção da terceira via é o seguinte: eu acho que precisa ter um candidato da terceira via. Eu acho que esses partidos. Antes eu falava do DEM, agora o DEM com o PSL, eu já não sei nem mais o que eu falo União do Brasil. DEM. O nome do partido é União Brasil, número 44. União Brasil, pois é. Então, a União Brasil. É a sua campeão. Mas eu acho que a União Brasil não vai ser, eu acho que não é mais dali, porque se aproximou muito do Bolsonaro e não tem razão nenhuma para deixar de votar no Bolsonaro para votar na União Brasil. Então, esse já é um que eu descartaria, digamos assim, enquanto terceira via que possa ter sucesso, né? Ficou o quê? Ficou o MDB, não próximo do Bolsonaro, PSDB, não próximo do Bolsonaro, PSD, não próximo do Bolsonaro, né? Esses são os grandes partidos que a gente tem aí, que pode apresentar alguma coisa vindo juntos. Agora, eles têm o problema, eu acho que o problema que eu vejo, particularmente, é essa divisão dentro desses próprios partidos. O primeiro desafio é unir os próprios partidos que hoje estão parte com Lula, parte com o Bolsonaro e parte querendo uma candidatura própria. Então, a primeira coisa que eu acho é unir dentro do partido. Uma vez unido dentro do partido, a união entre esses partidos. Porque se fragmentar muito, não tem também, não vai ter, porque fizeram uma pesquisa agora mostrando que 33%, que uma média de 1/3 da população, gostaria de ter uma terceira via. Interessante, 1/3 gostaria de ter uma terceira via. Mas esse 1/3 não pensa da mesma forma. Não pensa todos que o melhor seja alguém com o perfil do Dória ou do Mandetta, ou cada um coloca aí a sua fantasia do que deseja. E outro dia eu li no jornal uma coisa que eu achei muito interessante, né? Acho que foi o Ascânio que colocou. Você já viu numa praça alguém colocar um monumento a um coletivo? Não existe monumento a um coletivo. É preciso que você coloque uma pessoa para que essa pessoa atraia. Enquanto eles ficarem sem mostrar quem vai ser essa pessoa que possivelmente pode atrair, não vai chegar nada. Vai chegar que pode ser que 1/3 queira alguém diferente, mas não se sabe se o que vai ser apresentado. E para mim, eu acho que não existe um perfil capaz de unir esse 33%, esse 1/3 da população, que não sei se é exatamente 33%, mas esse 1/3 da população. Agora, se fosse eu, presidente de um partido, eu teria já tentado unir o partido, tentado unir as pessoas e já apresentado já ia apresentando os nomes, sabe? Para a gente ver se vai materializar. Eu acho que tem que ter. Para terminar, eu acho que tem que ter por 2 motivos. Porque eu acho que tem um segmento da população que não quer Lula, não quer Bolsonaro, quer alguma coisa diferente. Esse é o primeiro ponto. Tá. Segundo ponto, eu acho que pode ser que o Bolsonaro perca um pouco mais de voto e tem que ter alguém ali para segurar que atraia esses votos caso perca. E, na pior das hipóteses, se você pensar que, o pior das hipóteses para eles, se eles não conseguirem nada de jeito nenhum, eles ainda têm um poder de barganha maior para negociar com o segundo turno, seja a sua política econômica, seja o que for, com quem for para o segundo turno. Então, por diversos motivos, eu acho que deve ter uma terceira via. Não sei se vai ter chance de sucesso. Não, mas deve ter, ela vai ter, né, Luciana? Agora, a questão é a chance eleitoral. Eu acho que é mínima, eu acho que não existe. Eu só não digo assim, quem lida com conhecimento científico sabe, não existe chance zero. Né? O zero não existe. Existe 1%, 2%, é mínima a chance. Muito pequena. Mas o que eu quero dizer é que, a despeito de ter ou não ter, eu acho que de ter ou não ter chance eleitoral, seria saudável, na minha percepção, que tivesse uma terceira via para sinalizar esse movimento que a gente tem aí. A Luciana tem a opinião dela. Alberto, Rocha, deixa eu só falar, porque assim, minha bateria realmente está acabando e eu não consegui acessar no celular aqui.
Mas a questão é a seguinte, eu acho o seguinte, olha, tem países que tem 2 candidatos só, é o caso dos Estados Unidos tal, e polariza ali. E o que eu acho ruim no Brasil é essa polarização cega, né? As pessoas terem de ir para um candidato para o outro e não ter uma discussão mais aberta, menos polarizada, principalmente, entendeu? Porque, assim, mesmo dentro do lado do Bolsonaro, tem muitas divergências, dentro do lado do PT tem muitas divergências, e a gente acaba não discutindo direito essas alternativas, né, divergentes, e os vários caminhos que a gente tem pela frente, porque fica tão polarizado, né, que você não tem espaço para aprofundar na discussão. Isso que eu acho ruim. Agora, é igual você não falou, o Roberto falou, terceira via vai ter vários candidatos aí, além dos 2 que estão polarizados, mas a sociedade está tão polarizada que essa terceira via vai ficar dispersa. Sim, eu acho o seguinte, a polarização sempre existiu, isso aí não é um dado novo. Né? Não, mas ela está mais forte, né, Rocha? A única eleição que eu acho que não foi polarizada nos termos em que a gente trata agora foi a eleição de 89, que o Brizola e o Lula se esgalfinharam ali e foram para... O Lula foi para o segundo turno com 1 palmo de diferença. Né? Tirando essa eleição, as outras eleições, a polarização entre o PT e o PSDB. E os outros tinham 12%, 13%, né? Não eram, a rigor, uma alternativa. Era uma alternativa para o conforto do eleitor que não queria votar nos 2 da frente. Então, votava lá no Ciro, na Marina, no Garotinho, esse pessoal que foi se postando aí. Mas nunca chegaram a ser uma terceira via, né? Porque a polarização não deixa, nunca deixou. Mas, Rocha, o que o Eustáquio está falando, se eu entendi bem, é o seguinte, podia ser polarizado PT e PSDB, só que o PSDB, na escala ideológica, ele estava mais para o centro do que o Bolsonaro está, particularmente em questão de costumes, entende? Então, assim, é muito agressivo que a gente tenha como a opção da direita alguém que está, em termos de costumes, para lá do bom senso. Então, assim, eu não sei se essa população que estava representada do centro-direita no passado continua tendo na liderança do Bolsonaro alguém que represente ela nesses aspectos, entende? E por isso que eu acho que é preciso uma terceira via nesse sentido, por causa dessa... Esgarçou, né? Uma terceira via, com essa fala da Luciana, eu me retiro e apoio totalmente. Um grande abraço. A sua bateria feminista, Eustáquio. Na próxima programa eu vou vir com uns 10 gráficos preparados. Vou me preparar também para a semana que vem. Vou me preparar. Tchau. Eu entendo isso. O Tarso Genro, inclusive, tem escrito, né, artigos e tal, ele mesmo, dizendo da necessidade de uma terceira via, certo? Assim, uma coisa é ter a necessidade, uma coisa é ter o desejo, uma coisa é a gente querer, a outra é ter. Esse dado que você fala de que tem 30% da população que ainda não que gostaria que tivesse uma terceira via, certo? Eu gostaria. Se alguém me perguntar numa pesquisa se eu gostaria que tivesse uma terceira via, eu vou dizer que gostaria que tivesse, mas eu vou votar no Lula. Entendeu? Então, esse dado é um dado, assim, a pesquisa teria que dizer, você gostaria que tivesse uma terceira via? Gostaria. Em quem você vota? Provavelmente no eleitor do Lula, 90%, 80% vai dizer que gostaria de ter uma terceira via. A pessoa que já se definiu que vai votar no Lula. Provavelmente no do Bolsonaro, não, né? Vamos dizer que não quer saber de terceira via, porque terceira via implica em tirar ele do segundo turno. Pessoal, a gente continua mais quanto tempo? Porque até uma injustiça, né, com o Eustáquio, ele não estando aqui, né? Em geral, somos nós 4. Você vê que na semana passada, né, eu enfatizo isso, né, o Rocha, o pessoal se queixa, né? Na semana passada, em vez de gravarmos nós 3, nós mudamos o horário, né, porque a Luciana não podia, né? Isso aí, inclusive, é uma evidência que não somos machistas. Se fôssemos, teríamos gravado nós 3. Né? E agora, né, a gente, com a saída do Eustáquio, em função de um problema aí técnico, etc.,
a gente continua ou não? Pessoal, a gente pode debater. Não, acho que eu gostaria de ouvir a Luciana mais sobre essa questão da terceira via, porque essa semana veio o Moro aí. Eu gostaria que que o Moro fosse o candidato. Eu também gostaria. Eu gostaria de ver um debate do Lula com o Moro. Seria uma coisa extraordinária, né, do juiz persecutor, né, contra o réu perseguido. Entendeu? Eu gostaria muito de ver isso. Mas eu acho que ele não seria o melhor nome para a terceira via. Assim, a sensação que eu tenho, tá? Pode ser até que... porque eu acho que o Moro, ele traz... Qual que é a fortaleza do Moro? O Moro traz uma pauta da anticorrupção. E aí, nisso, ele se aproxima do eleitorado do Bolsonaro, um segmento do eleitorado do Bolsonaro na última eleição. Só que, vamos lembrar, quando o Moro saiu de ministro, qual foi a baixa do Bolsonaro? Não foi tanto. 12%. Ô, Luciana, o Moro, vão perguntar para ele o seguinte: a inflação está alta, como é que você vai combater? Vou combater a corrupção. O desemprego está alto, como é que você vai combater? Não tem condição nenhuma de disputar nenhum voto. Um samba de uma nota só. Mas eu gostaria. Esse é o meu segundo ponto. Eu acho que ele não tem solução e as pessoas não identificam nele solução para a questão da economia. Entende? Então, assim, eu acho que para a terceira via, a pauta da economia é uma coisa importante. É uma coisa importante para ser um diferencial aí. Então, eu acho que ele não tem um posicionamento claro a respeito disso. E a questão da anticorrupção, nesse coisa, e tem muito eleitor que deixou o Bolsonaro, mas que também acredita que ele não fez o processo tal como ele deveria ter sido feito. Ou seja, também é anti-Moro. Então, eu acho que não seria para lá, nesse ponto. Eu acho que seria um candidato ainda um pouco mais à esquerda. Eu acho, por exemplo, ele não vai sair, mas eu acho que um perfil muito bom seria o Calil de Belo Horizonte, sabe? Por quê? Porque é um perfil, alguém que tem uma personalidade forte, alguém que tem um posicionamento claro, alguém que já tem experiência, mas claro que ele, se sair, vai sair para o governo do Estado. Então. Luciano, o melhor perfil para a terceira via, que não vai ser candidato, óbvio, vai ser candidato à reeleição, é o Ronaldo Caiado, porque o Ronaldo Caiado é tão brutamontes quanto o Bolsonaro e é tão civilizado quanto o PSDB. Então, ele é um cara de direita, né, palatável. Né? O Caiado seria o candidato, agronegócio, bababá. Tem todo esse lado do Bolsonaro. Mas tem um lado, digamos assim, mais urbano, né? Quando começou a pandemia, ele bateu de frente com o Bolsonaro, é médico. Esse seria um grande candidato de uma terceira via. Mas não vai ser, enfim. Né? O perfil é do Caiado. Em relação a esse tema aí, da corrupção, o Jânio Quadros se elegeu com a vassoura na mão. Né? Não tem nada mais simbólico do que o combate à corrupção do que o Jânio Quadros se elegendo presidente da República com a vassoura na mão. Aí passam 30 anos, o Collor se elege com o standard de caçador de marajá para acabar com a corrupção e tal. E aí passa mais 30 anos e o Bolsonaro vem e se elege com essa pauta da corrupção. Eu acho que isso é um pico de febre. Né? Dá o pico de febre, as pessoas fazem a bobagem, entendeu? E depois o pico de febre arrefece e baixa. Você acha que esse tema anticorrupção vai ter em 2022 o mesmo peso que teve em 2018? Eu estou com obra aqui e está ruim o barulho, às vezes começa. Mas deixa eu te dizer, eu acho que não. Eu acho que não. Por quê? Uma coisa importante nesse aspecto da corrupção. A corrupção, ela tem peso, tem vários aspectos de pano de fundo, quando a corrupção tem mais peso ou quando tem menos peso. Um deles é o seguinte, é quando você identifica que a corrupção afeta alguns políticos, mas não afeta o sistema todo, tá? Parte da retórica do Bolsonaro foi dizer que a corrupção afeta a política velha inteira. Então, o Brasil acreditou que a corrupção está no PT, no PSDB, no PMDB, pronto, o Brasil acreditou que a corrupção está em todos os partidos. Agora o Brasil está vendo que a corrupção também estava naquele que dizia que era o único que não era a corrupção. Então, hoje o Brasil acredita que a corrupção para todo lado.
Então, a corrupção, eu acho que a corrupção continua sendo algo que, se você perguntar às pessoas, a corrupção vai ser tema? Elas vão dizer, a corrupção vai ser tema, porque moralmente a corrupção deve ser tema. Então, elas vão dizer, a corrupção vai ser tema. Você vai considerar? Eu vou considerar. Aí você vai e mostra que o candidato que ela quer votar pratica, foi condenado por corrupção, qualquer coisa. Ah, não, mas olha só, a corrupção, todo mundo qualquer político que está aí, se você mostrar, puxar ficha, vai ter, todo mundo já foi condenado, aliás, o que importa ser condenado, porque, afinal de contas, Lula foi condenado, e em última instância, a justiça estava errada, ou seja, eu acho que ninguém vai deixar de votar em quem quer votar por causa da questão da corrupção. Eu acho que existem 500 subterfúgios de argumentação para a pessoa fugir dessa pressão social de ter que se posicionar pela corrupção. Então, eu acho que ela vai ter menos peso do que ela teve na eleição de 18. Então, acho que isso não vai ser um diferencial para falar coisa. Embora, no âmbito do discurso, pode ser que um ou outro ainda vai falar, mas, na verdade, na afetividade, o eleitor com ele mesmo, ele não vai deixar de votar em um ou no outro por causa da corrupção. Uhum. Eu acho que o peso, então, da economia na eleição de 2022, né, vai ser essa cena que saiu numa capa de jornal aí, das pessoas indo atrás de um caminhão de osso. Aquilo foi terrível, né? Chocante. E detalhe, Rocha, tão chocante quanto essa, outras vão aparecer daqui até lá. Vai continuar tendo. A gente não sabe qual será a próxima, mas vai continuar tendo coisa nessa direção. Será que essas pessoas que estão aí tendo que cozinhar com fogão a lenha de volta vão ficar pensando em corrupção? O Brasil está com muita fome. Sabe? Quem é que com fome a pessoa vai ficar com corrupção? Eu acho que dançou, certo? Os verbalizadores dessa narrativa, desse discurso, são derrotados. E só mais uma coisa para gravar isso. Essa semana mesmo eu estava dando aula e estava falando da perspectiva mais psicológica do voto, né? E aí estava falando do voto meio mais intuitivo, a aula era a respeito disso, voto intuitivo, voto racional, e mostrava o seguinte: quando você tem fome, falta glicose, é biológico, falta glicose, a sua tendência a agir intuitivamente é muito maior do que a sua tendência de agir racionalmente, pensar coisa. Ou seja, o estômago, né, as vísceras, não digo nem o estômago, mas a ideia do intuitivo e visceral, ele age muito mais rápido, né? Então, assim, não vai, eu acho que quando você está com fome, biologicamente, a corrupção é um tema muito longe, se você tem outros que possam solucionar antes com o tema da fome. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Vamos lá, vamos sair mais ou menos junto com o Eustáquio. Valeu. Um abraço. Bom dia, bom dia.